Olá, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. E hoje, que o Espírito Santo do nosso Deus já está aí com você, já está aqui comigo. Vamos iniciar esse dia com a presença do nosso Mestre, amém? Então eu quero deixar uma mensagem para você que se encontra lá em Marcos capítulo 10, do versículo 46 a seguir, amém? Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: Tende bom ânimo e levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus e pelo caminho, né? Aleluias. Então aqui nós vemos, né, uma passagem falando de uma pessoa que não tinha visão, mas aqui Bartimeu não tinha uma visão física, né, uma visão natural. E nós podemos tirar aqui dessa mensagem: o Senhor Jesus estava passando ali e Bartimeu fazia não sei quanto tempo que mendigava naquela cidade, na porta da cidade, né? E aí, quando ele ouviu aquele alvoroço, aquela multidão passando, Jesus passando, então ele ouviu falar que era Jesus. Ele ouviu falar. E o que ele fez? Ele ficou quietinho ali, continuou a vidinha dele, né, mendigando ali, pedindo esmola de cá, esmola de lá. Não, meus queridos, ele teve uma atitude inacreditável. O cego, ele era cego, mas ele não era mudo. O que ele fez? Ele começou a clamar, ele começou a gritar em alto e bom som, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? E quantas vezes nós estamos numa situação paralisados, conformados, né? Não temos visão nem para imaginar como que vai, né? Como que é a nossa vida, o que está acontecendo conosco. E eu digo isso, meus queridos, no mundo espiritual, porque neste mundo físico aqui, tudo vai passar céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa. Então, o Senhor está trazendo essa lição aos nossos corações. Não se conforme com a situação, não se desespere, creia no Senhor Jesus, Ele está passando aí agora, amém? Então, olha aqui que ele fez. O que eu acho mais incrível nessa história é que ele e os amigos dele, lá, os discípulos que estavam indo com Jesus, começou a clamar não, começou a impedir ele de estar falando, clamando, gritando ao mestre para pedir por socorro, né, por ajuda. E os discípulos falaram: não perturbe o mestre, né, deixa o mestre, acha que ele vai, né, te ouvir? E aí ele sossegou desse primeira vez que os discípulos falou para ele não incomodar o mestre? Não, ele continuou clamando ainda mais. Tipo assim, vamos ver, olha a fé dele, vamos ver se o mestre não vai me atender. Porque aí ele começou a clamar ainda mais alto. Então o Senhor Jesus parou, porque o Senhor Jesus vê a nossa fé. Ele não vê a nossas, às vezes, mas ele vê a nossa fé. Então, ó, que eu acho incrível, ó, e ele, aí os discípulos, né, chamaram, ó, e Jesus parando disse que o chamassem,
E o chamaram o cego, dizendo: tem de bom ânimo, e levanta-te, ele te chama. Quer dizer, o Senhor Jesus parou e chamou, traga, né, ele aqui. E aí ele lançou, ó, essa parte é muito boa. E ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Tem outra passagem que fala que ele saltou, deixando essa capa e foi ter com Jesus. Porque, meu querido, essa capa na época significava uma credencial para que ele mendigasse, porque ele não teria condições. Então ele lançou essa capa, quer dizer, ele sabia que o Senhor Jesus não ia resolver só o problema da visão que ele precisava, mas também o Senhor Jesus ia resolver o problema todo. E foi o que aconteceu. Olha a passagem antes de Jesus passar e olha a passagem depois que Jesus passou pelo cego. Houve um divisor de água na vida de Bartimeu. Quer dizer, no primeira instância ele estava mendigando e depois Jesus passou, chamou ele, ele lançou a capa. Quer dizer, ele lançou aquela capa de problemas, né, fora, aquela credencial de mendigo, de cego, de precisando ser ajudado. Ele lançou fora. Olha aqui. Aí Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E aí o cego diz: eu quero ver. Então o mestre diz: tenha vista, né? O cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Aí Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, Bartimeu talvez queria, né? Talvez queria dinheiro, né? Vai saber, porque ele estava ali mendigando e estava cego, né? Mas Jesus quis saber o propósito. E muitas vezes é muito bom a gente falar, especificar para Cristo em nossas orações. E nós devemos clamar, como fez aqui Bartimeu. Ele clamou. E em Jeremias 33:3 fala: clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. E nós muitas vezes nós estamos mudos, calados, não clamamos, não oramos, não buscamos a face do nosso mestre, não perguntamos para ele, né? E o Senhor Jesus falando aqui, ó: o que queres que eu te faça? Então, e ele falou: eu quero ver. Então, quer dizer, ele queria uma visão. E essa passagem que eu deixo para você, meu querido, é que neste dia de hoje, o Senhor Jesus quer te dar visão. Ou melhor, peça visão para o Senhor, para que Ele te dê. Porque nesses tempos que estamos vivendo, nós estamos sendo conduzidos por quem? Pelo que as pessoas estão falando, pelo que a televisão está falando, por quem que está falando, e nós estamos acreditando e nós estamos seguindo. Então, essa mensagem é para que as escamas dos nossos olhos caem e que nós possamos clamar a pessoa certa, buscar a pessoa certa, para que nós possamos soltar essa capa, né? Muitas vezes capa da incredulidade, capa do conformismo, capa de tristeza, capa de miséria, capa de enfermidade, de ódio, de rancor. Talvez você está aí com o coração rancoroso, cheio de ódio. Libere o perdão, meu querido. Peça perdão, libere o perdão. Se arrependa de todos os feitos errados que você fez até hoje. Se renda ao Senhor Jesus. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai ser como o Bartimeu ali. Você vai ter um divisor de águas. Porque eu creio que esse vídeo é Jesus passando aí para falar para você: muda a tua situação, não se conforme com essa capa da incredulidade, capa do conformismo. Tá tudo bem? Glória a Deus, né? Não, se você falar para mim, erguer a mão para mim e falar: está tudo em paz, está tudo perfeito na minha vida, eu não preciso de nada, aí é você e Deus, porque nós temos a escolha, o poder de escolher, e hoje nós estamos diante do Mestre. Aleluias! O Senhor Jesus está aí com você neste momento, e você pode erguer a tua mão e falar: Senhor,
me ajuda, Mestre, tenha misericórdia de mim. As misericórdias do Senhor, elas vão se renovar sobre a tua vida, e o Senhor Jesus vai entrar com providência, e você vai começar a dar crédito na palavra do Senhor, e não vai andar como Bartimeu, cego, cego espiritualmente. Você vai começar a ter visão espiritual e ver o que o Senhor tem para te mostrar, porque muitas vezes nós andamos como tateando, sabe? Como que a pessoa vai andar, vai fluir, vai correr? É a mesma coisa de andarmos no escuro, e na escuridão nós não enxergamos nada. Apague a luz aí. Tente correr ou andar depressa. Você vai, primeiro pé de mesa que você achar, você vai topar o teu dedinho e vai doer, meu querido. Então, não sofra, mas tenha a luz da vida. Jesus é a luz que ilumina nossos olhos espiritual. Olha o que está escrito lá em Efésios, né? Efésios 1:18, ó. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, é o que o Senhor Jesus faz neste momento. Ele já fez tudo lá na cruz, basta você crer. Tetelestai, está consumado, está resolvido, mas para isso você precisa crer. E crendo você vai ter a visão aberta, a visão espiritual, essa que importa, que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós no mundo espiritual, porque na visão, se nós temos nosso espírito, nossa mente iluminada, nós vamos ser guiados pelo Espírito, porque aquele que inclina para a carne, ele vai seguir a carne, ele vai ter um fim de perdição eterna, mas aquele que tem inclinação espiritual, tem visão espiritual, ele vai seguir o Espírito, ser guiado pelo Espírito, então ele não vai tropeçar, mas ele no final ele vai ter a vida e vida eterna. Amém, queridos? Então permita que o Senhor Jesus tome a direção, deixe o Senhor Jesus dirigir, entrega o controle da tua vida, entrega o controle, o guidão, o volante, o leme, entrega tudo nas mãos do Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com o Pai. Pai querido e Pai amado, Senhor Jesus, olha para cada um de nós neste momento, Pai amado. Se porventura, Pai, nossos olhos estão cheios de cisco, Pai, cheios de escamas, Pai, que nós não estamos enxergando aquilo que o Senhor tem para mostrar para nossas vidas, Pai, que o Senhor venha iluminar, passa do teu colírio, Senhor Jesus, ilumina nossos olhos espirituais, Pai, que nós não venhamos, Pai querido, andar como cegos, tropeçando aqui e ali, Pai amado, mas que nós possamos ter uma visão de reino, Pai amado, uma visão espiritual, celestial, Pai amado, porque o Senhor diz lá em 1 Coríntios, e olhos, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que que o Senhor preparou para os que o amam, Pai amado. Então o Senhor possa revelar, Senhor, coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos, Pai, mas que nós possamos clamar, e o Senhor terá misericórdia de nós e vai nos dar a direção correta para as nossas vidas. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Alcança, Pai, cada um que chegou até aqui nesse vídeo, Pai. Não permita que eles saiam desse vídeo, Pai amado, vazios, cegos, cambaleando, sem direção da vida deles, Pai, mas dê a direção, o rumo certo, Pai, que a Tua palavra venha ser o norte, venha ser a direção para a vida deles, em nome do Senhor Jesus, Pai, que eles Te aceitam e sigam a Tua presença, Pai, glorificando, assim como Bartimeu fez, e tenham visto e tenham vidas mudadas, Pai, em nome do Senhor Jesus, é que eu te peço e já te agradeço. Amém, amém e amém. Fique com essa palavra, meu querido, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.